Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Nesse vídeo eu gostaria de dar encerramento ao nosso tríduo de controvérsias para a Semana Santa. E aproveitando que estou gravando esse vídeo no domingo, gostaria de desejar a você uma feliz e abençoada Páscoa, assim como um santo e abençoado tempo pascal, com Cristo triunfante, ressuscitado, cheio de alegria e de paz e de esperança em Deus nosso Senhor. O tema que eu escolhi para o desfecho dessa nossa série é precisamente a Semana Santa reformada sob Pio XII. E isto por dois motivos. Primeiramente, porque o Seminário São José, se você ainda não sabia disso, o Seminário São José acaba de publicar um livro com esse título: A Semana Santa Reformada sob Pio XII, Breve Exame Crítico, que justamente comenta toda esta reforma da Semana Santa feita sob o pontificado do Papa Pio XII. É uma leitura imperdível, recomendo a você entrar em contato com o pessoal do Seminário São José e já ir encomendando a sua cópia para que você possa ler e se aprofundar nesse tema que eu irei apenas tratar aqui, sem muita nuance, mas naquilo que é o essencial, para justamente colocar o nosso parecer a respeito dessa questão que, eis o segundo motivo pelo qual eu resolvi tratar desse tema, é extremamente polêmica. De fato, sempre, toda Semana Santa, como nós costumamos dizer, é uma guerra entre católicos tradicionais. Por quê? Porque nós temos duas coisas que parece que não combinam. De um lado nós temos Pio XII, que é um ícone da tradição, que é o Papa que condenou abertamente o comunismo, um Papa que condenou os erros da nova teologia e até mesmo os erros do movimento litúrgico, que justamente foi o movimento que deu origem à reforma litúrgica radical da Missa Nova. Então, nós temos de um lado Pio XII, tradicional, e de outro lado nós temos uma reforma litúrgica dentro do pontificado desse Papa. Então, como conciliar as duas coisas? A maioria das pessoas optam pelo caminho simples, fácil, prático de dizer assim: bom, como foi Pio XII que aprovou, então vamos aceitar e acabou. Aceitam esse caminho e é um caminho legítimo. Ninguém nega, eu acredito que a esmagadora maioria dos católicos que, não obstante isso, seguem a Semana Santa anterior, a Semana Santa dita tradicional, realmente, a Semana Santa que veio antes dessa mudança que Pio XII fez, a maioria pensa assim, é uma opção legítima, porque realmente era um Papa legítimo. Então, qual é o problema? Podem seguir esta Semana Santa de Pio XII. Contudo, dessas pessoas que seguem a Semana Santa de Pio XII pelo apreço justificado que tem ao Papa Pio XII, e também por ele ser o Papa, afinal de contas, e ter justamente o poder de mudar a liturgia, como lhe parece melhor para a Igreja, justamente essas pessoas dizem assim: vocês não podem, vocês, olha só, Diogo, pessoal do Seminário São José, Monsenhor Sembor, Monsenhor Dolan, os padres do Instituto Mater Boni Concili, e alguns outros, vocês não podem seguir essa Semana Santa tradicional anterior a essa reforma de Pio XII, porque Pio XII aboliu ela e acabou. Bem, a princípio, esta é realmente a resposta que ocorre. Porém, se você examina o que foi mudado nessa Semana Santa de 1955, e esse é um ponto, infelizmente, que eu não vejo as pessoas fazerem, as pessoas que defendem a observância exclusiva da Semana Santa de Pio XII, eu não vejo elas tentarem justificar, do ponto de vista dos ritos, das mudanças, tentar justificar então aquilo ali que foi mudado. Mas nós vamos apenas dizer como foi o Papa que aceitou, que aprovou, então nós devemos aceitar. O problema, e é justamente isso que faz católicos, bons católicos, não seguirem essa Semana Santa de Pio XII, é que realmente ela introduz já mudanças que são paralelos com a Missa Nova. E isso é indiscutível, por uma série de razões, argumentos extremamente robustos, que não nos permitem hesitar em dizer isso. Existem paralelos incríveis entre Semana Santa de Pio XII e a Missa Nova. E é por isso que católicos que rejeitam a Missa Nova sentem-se na obrigação de rejeitar também
essa reforma sob o Papa Pio XII. Simplesmente mostrando os ritos você já vai entender o que eu quero dizer. Eu vou falar para vocês algumas coisas que mudaram na Vigília Pascal. Mudou-se tudo, na verdade, desde o domingo de Ramos até os dias de semana, especialmente na Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, mas o principal mesmo foi a Vigília Pascal. A Vigília Pascal ela constituiu o pretexto, digamos assim, para todas as outras reformas. Por quê? Porque se criticava o horário que a Igreja, desde a Idade Média, tinha adotado para a Vigília Pascal, que era precisamente, por incrível que pareça, de manhã. E sempre foi assim. Isso eu digo, desde a Idade Média, ou seja, desde lá do século XI para cá, até 1955, era celebrado de manhã. Tá? E assim, portanto, antecipada a Vigília Pascal, que lá no século IV era celebrada à noite. Então havia essa observância na igreja e se criticava porque a liturgia antiga que é usada na Semana Santa, uma liturgia lá do século IV, falava nocteista, então esta noite, e nós estávamos lá de manhã, né, à luz do sol, então não ficava muito bem e eles disseram não, então tem que mudar. Só que eles aproveitaram essa mudança de horário da manhã para a noite e assim, digamos, restaurar a Semana Santa antiga para introduzir ritos novos, diminuir ritos antigos ou destruí-los completamente, para, enfim, fazer uma série de mudanças que tem muito a ver com aquilo que aconteceu uma década depois na Missa Nova. E aí fica aquela grande questão, se você aceitou essas mudanças na Semana Santa, por que você não pode aceitá-las também na Missa Nova? Então, qual que é o motivo pelo qual você rejeita a Missa Nova? Entende? Então, fica essa grande questão. Vamos, sem mais delongas, falar sobre as mudanças propriamente da Vigília Pascal, falar das principais, e aí eu vou fazer alguns paralelos com a Missa Nova ao longo dessa exposição, para que você comece a entender o meu ponto de vista a respeito disso. Então, uma das primeiras coisas notáveis que foram mudadas trata-se da parte inicial, que é a parte do fogo. Né? Tem a bênção do fogo, e nessa bênção do fogo, então, fazem-se normalmente orações para abençoar o fogo pascal, o fogo novo. E no rito antigo, eram 3 orações que se faziam. No rito reformado, que curiosamente, sendo uma tentativa de reformar, de restaurar a liturgia antiga, esperaríamos encontrar mais coisas, porque a Vigília Pascal antiga ela começava à noite e ela só terminava na manhã de Páscoa. Era ininterrupto, ou seja, tinha muitas leituras, muitos salmos, muitas orações que eram feitas. E nessa restauração que foi feita sob o Papa Pio XII, na verdade, o que eles fizeram foi diminuir as coisas. Na maior parte dos casos, foram se cortando um monte de coisas da liturgia. Então, eram 3 orações, antigamente, e agora é apenas uma. Essa foi uma mudança. Mas não foi só isso. Em questão de mudanças de quantidade de coisas, nós temos também que, antigamente, se faziam 12 leituras, 12 profecias, mas nesse rito reformado se diminuiu para 4. Ou seja, a Vigília Pascal, em vez de aumentar, ela acaba diminuindo. Até que parece não ter nada muito sério, mas note o princípio. Eu tinha um rito um pouco mais longo, um rito antiquíssimo, aliás, por sinal, um rito lá do século IV, que sofreu desenvolvimentos, mas é essencialmente o mesmo. Lá daquela época eu vou começar agora a cortar partes desse rito. Soa familiar? Então, também, outra coisa que se cortou nesse sábado santo, essa Vigília Pascal, é que, como acontece em toda a missa tridentina, no rito antigo, se fazia as orações ao pé do altar. O Salmo 42 era dito. E também havia ao final da missa o último evangelho. Então, isso desaparece. Desaparece da Semana Santa, desaparece da Vigília Pascal. Então, novamente, redução. O que desaparece também? Desaparece também a serpentina. A serpentina é uma espécie de candelabro de 3 braços que simbolizava a Santíssima Trindade, que trazia o fogo
à região do altar, né, que se chama coro, santuário, presbitério, isso vai depender da terminologia adotada, mas levava até o altar, digamos assim, até junto do círio pascal. E ela ia então sendo acesa gradativamente na medida que se ia dizendo Lumen Christi. Então aí você vê um rito simbólico que acaba sendo totalmente suprimido e no lugar se cria um outro rito, em que o círio pascal, na verdade, vai sendo trazido e o povo vai carregando velas. Também carrega velas, isso era uma coisa que não era contemplada antigamente, até porque as velas eram bastante caras, né? Então, mas de qualquer maneira, assim, isso nunca foi previsto no rito latino e agora já se introduz essa prática também, uma prática então simbólica. A serpentina, que simbolizava a Santíssima Trindade, que então a partir dali se acendia o fogo no círio, né? Se acendia o círio, que simboliza Cristo. Isso vai ser abandonado e se coloca um rito em que o próprio círio entra dentro da igreja, com as pessoas também portando os seus minicírios ali ao longo dessa cerimônia. Então, também mais uma modificação. Nessa criação de um rito um pouco diferente do rito antigo. Depois, um outro ponto muito peculiar dessa reforma da Semana Santa, que nós não vemos no rito latino de modo algum, é que o celebrante ele começa a ficar em segundo plano, ele vai para escanteio, digamos assim. Chega um certo momento que ele não é necessário, ele pode simplesmente descansar, sentar e escutar uma outra pessoa trabalhar no seu lugar. Então, no rito latino tradicional, o padre faz tudo. Ainda quando tem alguém que canta a epístola, que faz alguma coisa por ele, ainda assim ele lê toda a missa, faz todas as orações, independentemente, simultaneamente até. Está ali o diácono cantando a epístola, então, mas ele vai ler a epístola. Então isso é a prática milenar da igreja. A partir dessa reforma de Pio XII, que acaba acontecendo, eles vão agora criar aquele padre que fica lá na sua cadeirinha, senta e escuta. Isso é algo padrão na Missa Nova, não sei se vocês sabem, mas na Missa Nova, o padre, se ele quiser, ele fica praticamente quase toda a cerimônia sentado e escutando os outros trabalharem no seu lugar. Então isso começa a acontecer. Depois também a coleta, que é a oração primeira que se faz ali na missa, das orações previstas no próprio da missa, anterior à epístola, ela vai ser feita não mais no altar, como você vê em toda a missa tridentina, mas ela vai ser feita da cadeira. A cadeira antigamente não tinha significado, a cátedra não tinha significado nenhum na missa tradicional. Ela é apenas o lugar que o padre sentava-se para descansar, diferente da cátedra do bispo, que tem até um significado. Mas o padre não. O banquinho do padre lá era simplesmente para ele sentar e descansar enquanto o coro executava alguma coisa. Não é alguma coisa que ele já tinha lido também, não esqueçam disso. O padre ele lê tudo, o Kyrie, tudo. O coro ele pode cantar o que for, mas o padre também vai ler, vai fazer a parte dele. Então, nesse rito agora, o que vai acontecer é que em vez de fazer a oração no altar, diante de Deus, ele vai fazer a oração da cadeira. Isso é uma coisa que é universal na Missa Nova. Na Missa Nova tudo se faz à cadeira. A cadeira do presidente da Assembleia. Entendeu? Então assim, você vê que eu só estou descrevendo os ritos que foram introduzidos sob Pio XII e você já começa a ver um monte de semelhança com a Missa Nova. E o seu escândalo será maior se você é uma pessoa como eu, que até protagonizou a Semana Santa de Paulo VI, Semana Santa da Missa Nova, que é muito parecida com isso aqui. Entendeu? Que é parecido. Claro que aqui tem mais latim, tem mais um monte de coisa, mas assim, a estrutura é mais ou menos essa. E não só a estrutura, tem vários elementos aí que você vê a mesma coisa. E aí você que sai do modernismo justamente para ter uma missa tradicional, na Semana Santa você vai ter uma missa que é bem parecida com aquela que você tinha no modernismo. Isso é um pouco escandaloso, entende? E sobretudo se você conhece a missa como era antes, porque se você não conhece como era antes, você não estranha tanto, você pensa assim, nossa, que legal, olha só, os modernistas não mudaram a Semana Santa, é a mesma que a gente vê aqui na tradição, mas o que a pessoa não sabe é que a tradição ela já está celebrando uma missa na Semana Santa que foi modificada, só que não foi modificada sob
João 23 ou Paulo VI foi modificada sob Pio XII e gera, com razão, realmente um certo desconforto, porque são mudanças inquietantes. Bem, mais uma mudança, a pia batismal. A pia batismal é abençoada de frente para o povo. Tá? Então começa-se a fazer, não só nessa ocasião, mas em outros dias, também em outros momentos, também orações de frente para o povo. Entende? Isso é estranho, porque isso não faz parte do rito romano. Isso é uma coisa que surgiu no Ocidente por meio de Lutero. A primeira pessoa que fez esse negócio de oração de frente para o povo, realmente, foi Lutero, os protestantes. Então, assim, esse tipo de atos, agora que começam a ser feitos de frente para o povo, de repente, sem qualquer base na antiguidade e sem qualquer continuidade com o rito romano, é algo bastante absurdo, entende? Que um católico tradicional não deveria estar promovendo. Entende? Independentemente, você não deveria estar promovendo isso. E é isso que eu quero fazer as pessoas começarem a refletir aqui. Porque é muito melhor você tentar usar a Semana Santa antiga, que faz sentido, que é o rito romano de verdade, do que, para defender Pio XII, ou por qualquer coisa, você ficar celebrando algo que não tem nada a ver com a gente. Que não tem nada a ver com o catolicismo tradicional. Entende? Isso aqui não tem a ver com o catolicismo tradicional. Então, assim, existem várias visões que você pode adotar sobre essa reforma. Mas a pior de todas, seguramente, é aquela que tenta fechar os olhos e dizer: olha, isso aqui é perfeitamente legítimo, não tem problema nenhum com essa reforma, está tudo certo. Não é por aí. Tá? Não é por aí. Pio XII pode ter sido enganado, pode ter sido envenenado, pode ter acontecido o que for, que aí justifique que isso acabou sendo aprovado e saiu de alguma maneira. Tudo bem. Agora, você dizer que isso aqui está ok, se você diz que está ok, qual é o seu problema com a missa nova? Eis a questão. Qual é o seu problema? Porque se você pode reduzir ritos, então qual é o problema que na missa nova você quase não tem sinal da cruz? Eles simplesmente reduziram. Na missa tridentina tinha não sei quantos sinais da cruz, uns 30 e tantos, e na missa nova você tem 3 por aí. É uma redução. Se você reduziu 12 profecias para 4, por que você não pode reduzir 30 sinais da cruz para 3? Sem qualquer precedente, sem qualquer motivação, assim, de repente você pega e coloca esse goela abaixo das pessoas. Então, se é possível, qual o problema? Se é possível eu destruir com um rito milenar ali da procissão do fogo novo e colocar uma outra coisa completamente diferente no lugar, então por que eu não posso destruir o ofertório, que também é um rito milenar, simbólico? Então, destruir totalmente esse rito e colocar um rito que as pessoas participam mais também. Então, na Semana Santa de Pio XII tem o pessoal com as velhinhas ali, todo mundo com a sua velhinha feliz, o seu minicírio, e na missa de Paulo VI você tem o pessoal levando lá a carteira de trabalho, na apresentação dos dons também, para também oferecer no altar alguma coisa. Tem carteira de trabalho, comida, etc, etc. Né? As pessoas ali, né, levando o pão e o vinho, para participar mais pastoral. Entendeu? Então você está começando a ver aqui já a problemática que eu estou trazendo com essa controvérsia. Depois, começam as opções também. Então, possibilidade da realização do batismo no altar. Então, antigamente só o padre e os acólitos podiam realizar as funções e estar presentes no altar, na região do altar, eu estou me referindo aqui aquilo que é geralmente separado pela mesa da comunhão, aquela região exclusiva para os sacerdotes e para os ministros sagrados, que é distinto da parte onde ficam os leigos, né, que é a nave da igreja. Então, isso é chamado de coro, de santuário, de presbitério, né, isso varia, uma terminologia, né, e o povo em geral chama simplesmente de altar. Mas bem, nessa região aí, agora começa então a vir até gente que nem é católico, que são os catecúmenos. Agora eles podem ir ali para ser batizados. Então vão ser batizados ali. E tudo isso de frente para o povo, com uma bacia. Não mais a pia batismal, mas sim com uma bacia. Então isso agora pode ser feito. É uma coisa assim que um grande liturgista do Vaticano na época mesmo, né, que essas coisas começaram a ser introduzidas, ele mesmo disse que isso aí é uma aberração, é uma coisa, é um insulto ao rito romano, esse tipo de inovação que foi introduzida na Semana Santa por Pio XII.
Depois, criação do rito de renovação das promessas batismais. Isso aqui é uma das coisas mais interessantes, não tanto pelo ato de renovação das promessas batismais, que já é uma coisa um pouco esquisita, porque isso não tem precedente nenhum, não é algo, é algo que surge do nada, assim, da ideia de algumas pessoas, de repente. Então, mas não só por isso, mas o problema principal é que ele já é feito todo em vernáculo. Então começa a haver aí já uma introdução em larga escala, não uma concessão, como foi feito no passado, mas uma introdução em larga escala do vernáculo para todo mundo. Entende? Então, se você pode vernáculo num rito recém-criado, por que você não pode vernáculo na missa nova, que é totalmente um rito recém-criado? Entendeu? Então, esses são alguns problemas. Alguns problemas. E aí os padres que insistem em celebrar a Semana Santa de Pio XII por uma razão ou por outra, eles deveriam se perguntar se eles aceitariam que essas coisas que eles rezam na Semana Santa se prolongassem durante o ano todo, por exemplo. Ou que os princípios que fundamentam essas mudanças fossem estendidos para outras mudanças também na missa que eles celebram todos os dias. Entende? Essa é a grande questão, e é uma questão realmente delicada, mas é necessário enfrentar esse desafio. Você vai mesmo justificar essas mudanças aqui como se fosse o catolicismo de sempre? Como se fosse o catolicismo tradicional, como se fossem legítimas? É complicado. Então, os padres, eles procuraram, vendo essas dificuldades com a Semana Santa de Pio XII, eles procuraram então justificar o não seguimento dessa Semana Santa de Pio XII. Então, existem argumentos que nós podemos utilizar reconhecendo Pio XII como Romano Pontífice para não seguir essa reforma de Pio XII. Parece que é o melhor caminho a ser seguido até o momento, pelo que nós podemos perceber. Por quê? Porque Pio XII, como nós falamos, né, o Papa condenou o comunismo, que defendeu a tradição católica, então não parece que nós deveríamos suspeitar da sua ortodoxia. Então, o mais fácil realmente é pensar que essas mudanças de rito, elas foram feitas sem o pleno conhecimento e aval de Pio XII. Então, aqui nós temos alguns artigos no Controvérsia Católica, que eu vou deixar na descrição. Aqui tem um do Monsignor Sembor, esse aqui é outro do Padre Cecada, sobre essa questão, explicando por que é lícito não seguir esta reforma sob Pio XII. E depois também nós temos, além disso, uma consideração que nós podemos fazer sobre a própria natureza da reforma litúrgica. Porque se nós olhamos bem para o seu caráter contingente, ou seja, era uma reforma parcial dentro de uma reforma geral, e se nós olhamos bem para o seu paralelo com a Missa Nova hoje em dia, hoje que nós já temos a Missa Nova, que nós já sabemos o que as pessoas que estavam por trás dessa reforma tinham em mente, nós vamos entender perfeitamente que não há sentido em continuar celebrando uma missa de Semana Santa experimental que provavelmente, se fosse sucedido mais um Papa Católico, ele não permitiria que continuasse a celebração desta Semana Santa que destoa daquilo que é o normal no rito romano tradicional. Há sempre aqueles que vão dizer que, como foi um rito aprovado pelo Papa, então ele é infalível. Bem, seguramente não, porque trata-se apenas de um decreto da Congregação dos Ritos, que é aquele documento Maxima Redemptionis Nostrae Mysteria. É um documento que foi aprovado pelo Papa, sim, mas ele não foi um documento que foi publicado em nome do próprio Papa, mas foi a Congregação dos Ritos que publicou, então ele não é um documento infalível. E, portanto, ele pode obrigar, até certas circunstâncias, desobrigarem. E é justamente isso que acaba acontecendo nesse nosso caso aqui. Então, é por esses motivos que nós não seguimos a Semana Santa modificada sob o Papa Pio XII, mas celebramos a Semana Santa tradicional, e é por isso que nós encorajamos também a frequência na Semana Santa sempre celebrada de acordo com as rubricas de São Pio X, não a Semana Santa de 1955 em diante. Por isso também nós recomendamos a leitura desse livro do Padre Riu, recomendamos também a leitura do livro Obra de Mãos Humanas, do Padre Antônio Cecada, que não só fala sobre essa questão de Semana Santa, mas também sobre outros temas relacionados à reforma litúrgica de uma forma geral. Está bem? Então é isso, muito obrigado pela sua atenção, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.